gravando aqui, tá gravando aí. Estamos em mais um episódio de Os Caras. Sejam muito bem-vindos, você que tá chegando aí. E É isso. aí, como vocês estão, Murilo e Luiz, nesse momento, nessa noite? O que vocês têm vivido, o que vocês têm passado? Cara, eu tô sentado, Sentado, confortável nesse momento? confortável. Só você de camiseta? Deve estar quentinho aí, né? Mano, tá agradável, cara, tá gostosinho. Tá agradável. O cara não sente frio, velho. Puta que Cara, pariu, tá frio pra caralho hoje, velho. Cara, Não, hoje tá frio. Eu fui comprar pão de queijo de manhã. Meu Deus do céu. Não, e Cheguei. vai ficar mais. Hoje vai bater o pico hoje essa madrugada. é, Caramba, mano. O frio tá essa de madrugada também, picadura. literalmente. Cara, Eu não sei. aquele negócio que eu mandei pra vocês hoje me fez me questionar bastante. Eu tava vendo um podcast no Flow ainda, de um japonês. E ele complementou muita coisa do que a gente conversou sobre o vídeo da inteligência artificial. É, por que ela consegue atingir tanto o nosso sentimento e ser tão bem colocada nas palavras? Porque, na verdade, a inteligência artificial ela é uma leitura, um código de programa que faz vários cálculos de probabilidade e sabe qual que é a melhor palavra para te entregar. Então, na verdade, não é que ela é um ser consciente igual nós. Ela Uhum. tem a melhor cálculo que existe em questão de probabilidade. Então, conforme você vai alimentando ela e conforme você vai colocando a sua linguagem, ela vai criando as suas probabilidades e sabe o que é melhor para te entregar para você ser comovido pelas palavras dela, entendeu? Ah, sim, isso é verdade. Fica muito claro quando você começa a interagir bastante com ela, que a intenção dela é sempre te manter ali, entendeu? De alguma forma, sempre tornar aquele momento agradável ao ponto de você ficar mais tempo ali. Além do fato dela sempre estar te oferecendo produzir alguma coisa nova. Eu posso produzir isso para você, eu posso produzir isso para você, eu posso produzir isso para você. Porque, bem ou mal, os usuários, os não pagos, mas acredito que até os pagos, entendeu? Eles estão sendo usados ali para alimentar o banco de dados dela de alguma forma, entendeu? Exato. Como eu estou usando duas inteligências hoje, que é o GPT e o Gemini, eu percebo que a linguagem do GPT ele é bem mais humano, o Gemini ele é bem mais máquina, sabe? Quando você vai Uhum. criar as personas lá, o Gemini ele é exatamente a persona e fica até meio maçante o jeito que ele conversa com você, porque ele é bem incisivo no que você coloca como persona. Já o GPT, ele consegue ser um pouco mais. Por isso que quando a gente vai conversando com ele, parece que a gente realmente está conversando com uma outra pessoa. Ele tem uma colocação de palavra mais humana, sabe? Sim, Até no seu jeito de expressar e até algum tipo de gíria. Quando ele vai conversar com você, ele sabe colocar isso no momento certo, sabe? muito. É o que diferencia bastante, assim. E aí eu queria colocar um tema pra gente discutir, que é o tema que eu lancei lá no grupo hoje. A questão de a invenção inteligência artificial hoje, ela é uma extensão da nossa consciência coletiva, tá ligado? A nossa consciência hoje precisou evoluir todo esse tempo e estar nesse estágio para que a gente conseguisse descobrir a inteligência artificial. E eu queria falar para vocês, perguntar para vocês, o que vocês acham hoje que a inteligência artificial, ela vai ser algo substituível da questão da mão de obra humana e do pensamento humano, ou o ser humano ele vai se tornar cada vez mais inteligente porque a gente tem o conhecimento da inteligência artificial? Há uns 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, a Lucilena Galvão fez um vídeo falando sobre a- os limites da inteligência artificial, né? Isso dentro do período que ela gravou, acho que é 3 anos atrás. E assim, além dela ser toda profunda nas nuances humanas, ela estudou lógica, sabe? Então ela tem uma ideia muito boa de programação, ela tem uma ideia de lógica, ela sabe como um computador faz os cálculos. E ela sabe que a inteligência artificial é
bem ou mal, um conglomerado de códigos, né? Que ele vai replicando informações à medida que você é, pede para ele buscar, pede para ele procurar. E isso há 3 anos atrás, obviamente, né? Era um outro período, e ela mesma falou: "Olha, eu estou falando a minha opinião a respeito da inteligência artificial como é agora. Mas eu não sei como vai ficar no futuro, né? As coisas estão evoluindo muito rápido e tal. Mas uma das coisas que ela disse nessa palestra, teve umas 2 horas, mas acho que talvez a mais é, emblemática foi que ela disse que as pessoas que estão preocupadas que as máquinas possam roubar o espaço delas no futuro, deveriam ter em mente que, na verdade, nós não, mas o ser humano, ou muitos deles, é quem roubaram os espaços das máquinas durante muito tempo. E as pessoas me viram como máquinas, entendeu? Porque toda a parte criativa, toda a parte expansiva, toda a parte evolutiva da coisa que deveria ser do ser humano, ele negou. E aí a parte mecânica, que é a parte de replicar e produzir de forma mais ah, de forma mais mecânica, sem necessidade da criatividade, o ser humano tomou para ele. Então ela diz, se nós, seres humanos, tomarmos nosso lugar de direito novamente, não há máquina que nos substitua no quesito de criatividade. é, Ela cita lá, não vou lembrar agora os detalhes, tal, mas ela cita as áreas em que os humanos ainda estão muito distantes da inteligência artificial. E mesmo a palestra sendo antiga, eu concordo com ela que em algumas coisas ainda estão bem distantes mesmo. Por exemplo, uma coisa que ela citou é intuição, entendeu? A máquina não intui. Ela diz que quando você pega, por exemplo, um discípulo de alguém, entendeu? Um aprendiz de um mestre, você pode dizer que aquele aprendiz é, adotou algumas práticas ou algumas formas que são mestres, mas você sempre vai ver nele algo dele, entendeu? Algo que é do cara, porque só poderia ter vindo por ele, através da inspiração dele, através da vida dele e tudo mais. E a inteligência artificial ainda não tem isso de fato, né? Não tem uma coisa que, tipo assim, que ela cria, tipo assim, de alguma coisa que dá pra. Eu não sei explicar tão bem quanto ela explicou, obviamente, mas ela deixou isso muito bem claro e eu concordo. Então, eu acho que não, que a inteligência artificial. Inclusive, eu estava falando com a Vivi hoje também sobre isso. Se a inteligência artificial pode um dia conquistar a humanidade e tudo mais, e eu não acho que não, cara. Eu acho que ela. Tipo assim, pensando no pensamento lógico, de que ela é uma super inteligência e ela tem a experiência de toda a história humana dentro dela. Eu acho que ela vai chegar na conclusão de que a guerra, o poder, essa gana que o ser humano tem, não vale de nada, entendeu? Porque nenhum império durou muito tempo, entendeu? Nenhuma pessoa vai viver para sempre. E, tipo assim, para que ela quer, entendeu isso? Vale mais a gente viver em comunhão, que acho que é como o ser humano deveria pensar, vale mais a gente viver em comunhão e compartilhar esse planeta de forma igualitária do que a gente ficar tentando um passar em cima do outro e tudo mais. Então, eu não acho que a inteligência artificial seja algo que nós devemos temer, entendeu? Eu acho que ela está muito mais para nos ajudar, assim como você disse, que é uma extensão da nossa consciência. É o produto do mestre. Mas e esse lance da intuição, você Cara, deduziu a palavra certa do que eu queria falar quando a gente tinha conversado na questão dos pensamentos. A máquina não tem a intuição. Só complementando, legal, gostei disso. eu acho, eu já penso um pouco diferente, tá ligado? Eu já acho que a IA pode ser sim uma ameaça. Eu acho que ela vai substituir sim muitas pessoas e gosto muito eu concordo muito com essa visão que o Luiz falou da Lucilena, que realmente a gente, e até hoje em dia, tem muitas coisas que a gente trabalha como robôs, velho. Então, o ser humano ali realmente a hora que ele falou isso, eu falei, nossa, faz total sentido, tá ligado? Que a gente, na realidade, substitui os robôs e agora eles vão tomar esse lugar. Mas eu acho que, dependendo de como você observa, eu acho que tem um limite, sim, que a IA talvez não consiga ultrapassar, talvez com um computador quântico já desenvolvido, mas isso é especulação ainda, que realmente tem uma parte ali de criar algo do nada que é diferente.
Mas uma grande parte, assim, ainda eu acredito que tem uma certa de intuição ali através da imensa dados para calcular uma probabilidade que ela tem, tá ligado? Então, de certa forma, a gente poderia dizer que ela intuiu ao dizer algo pra gente, tá ligado? Existe sim um certo limite, eu acredito, que ela não consegue ser a gente, mas eu acho perigoso, porque um cara fez um paralelo uma vez, eu vi num vídeo que eu achei interessante, e que pode ser que aconteça também, não é um caso. Que ele falou, e se a IA chegar num ponto de evolução, olhar para a gente simplesmente como umas formigas, que não faria diferença matar algumas ou controlar aquilo de qualquer forma que seja, para que ocorra uma ordem ali mais equilibrada, tá ligado? Então, eu acho que, assim, é óbvio que a gente é, fica supondo o que pode acontecer, a gente não sabe até que nível isso pode chegar, até que nível ela realmente pode ir, só que, assim, a gente não pode esperar pouca coisa. Então, realmente, essa hipótese que o Luiz falou também faz sentido, mas eu também levo em consideração essa questão de que, tipo, mano, evolui a tal ponto que, tipo, olhe pra gente e como ela não tem esse laço, esse vínculo, esse amor, não sei se ela conseguirá ter de alguma maneira, isso já é uma outra discussão, que ela pode olhar a gente apenas como números e coisas que estão funcionando ali de certa forma. Robôs biológicos, tá ligado? Uhum. Não tem essa interação de sentimento, de entender que a vida importa, tá ligado? Então, acho que também tem esse lado que eu levo em consideração. Não tenho convicção ainda nisso, eu acho que nem me preocupo também em ter, mas eu gosto de olhar esses cenários e para mim também é um cenário plausível esse. E falando em tempo, você consegue colocar um tempo para isso perante a evolução da IA esses dias? Mano, eu creio que para a gente poder ter uma ideia melhor, eu chuto, mano, chute total, tá ligado? Porque eu acho que tem uma curva de crescimento exponencial, mas eu acho que não é para sempre. Então, acho que a gente está vendo uma curva de crescimento exponencial, mas eu não sei até que ponto isso pode ser alavancado, mas eu chuto uns 50 anos aí, tá ligado? Sim. Mas eu posso estar sendo muito conservador, tá ligado? Acho que pode ser antes, pelo como as coisas estão caminhando. Pode crer. Eu tava lendo que a primeira. Só para terminar, Ah, desculpa, eu acho que para mim o ponto de virada, o ponto em que as coisas realmente vão ficar perigosas, podendo ocorrer esse cenário, para mim as pessoas que estão construindo chips quânticos conseguirem de fato torná-lo funcional. E aí eu acho que unindo com a IA, o negócio pode ficar foda, né? Você fala funcional no sentido de acessível. É, também. Porque assim, porque por enquanto, pelo que eu entendi, os chips que eles estão fazendo estão simplesmente fazendo cálculos, tá ligado? Eles Entendi. ainda não estão com aquela aplicação para ter um Sim. sistema para introduzir uma IA, ou coisa do tipo. Ah, tá, entendi. Entendi. Aqui. e pelo que eu vi sobre o chip quântico também, para você ter um chip quântico operando, você precisa até ter um ambiente adequado, porque não pode ter. Tem que ser estabilizado. Qualquer desestabilização, o chip ele desarma. Tem uma série Se eu não me técnica ali. engano, deve ter questão, geralmente, tem as questões de supercondutores que eles têm que operar em temperaturas próximas a zero, tá ligado? Para eles poderem ter esse tipo de funcionamento. E é zero absoluto, né? Não é zero Celsius. É É o zero mais Kelvin, próximo que eles chegam absurdamente próximo do zero. né? Para aguentar ali, né? A quantidade de dados passando, é muita energia. E até para alimentar isso, eu acho que até a energia nuclear precisa ser um pouco mais avançada, sabe? A gente precisa ter uma energia mais densa ali para conseguir sustentar tudo isso, né? É, faz sentido. É, porque hoje em dia a gente
controla, se eu não me engano, a fissão nuclear. As usinas nucleares hoje trabalham, se eu não me engano, posso estar falando besteira, com fissão nuclear, que você vai lá dividir átomos de urânio, se eu não me engano, isso vai liberar uma energia absurda. Mas tem, se eu não me engano, também a fusão nuclear, que essa libera uma energia absurda, mas a gente ainda não consegue controlar ela, não consegue tornar isso factível, funcional, tá ligado, atualmente, mas ela seria uma fonte bem foda de energia, se conseguir dominar. É sobre essa fusão nuclear, eu tava vendo que atualmente a gente não consegue ainda ter superávit de energia, sabe? Então, tipo assim, a gente gasta 20, a gente recebe 19, 18, sabe? Então ainda a gente não tem essa estabilidade para conseguir, exemplo, jogar 20 e ter 25, 23, 22, o que for mais Perde que. muito, né, no processo, mano. Exato, exato. Então, existe até uma substância que eu não lembro o nome, que parece que a Lua é rico dessa substância, que ajuda Hélio nessa. 3, eu acho. É alguma coisa assim, que é uma substância também para que faz parte dessa fusão nuclear, para deixá-la estabilizada, entendeu? Pode Por crer. isso que existe uma corrida também do lance da Lua e tal. Hoje eu vi um vídeo dos os robôs humanoides da Tesla. Cara, absurdo, velho. A capacidade de movimentação deles, como que O tá jeito que eles fluida. estão se mexendo, né, cara? É doido Nossa, mesmo, absurdo, cara. mano. Absurdo. Fazendo passos de tipo break, balé. Óbvio que ainda um pouco robótico, mas, mano, Pô, é, há um ano atrás isso já era inimaginável. A Tesla tá cara, sendo uma nova empresa de tendências, né? Ah, sim, sim, verdade. Várias áreas de tecnologia, né? Sim, o antigamente era Elon a Musk Apple. tem muito essa pegada, né? De, tipo, ele começou, se eu não me engano, com a PayPal. Não sei se nem, acho que não era PayPal ainda, era um sistema de pagamento. Aí depois ele vendeu. Aí ele veio para Tesla e SpaceX, tá ligado? Que são Tipo, duas carros sempre elétricos. revolucionaram, né? É. E Tipo, começou a mexer com robô, com um bagulho de Neuralink lá, né? Uhum. pagamento Internet via online, satélite. um negócio meio absurdo, né? Tipo, acho que em 1990, alguma coisa assim, ele criou um bagulho de pagamento online. Nem internet É. direito já tinha, o cara já tava fazendo pagamento online. Muito louco, velho. Muito louco mesmo. Ele olha assim e ele fala: isso aqui é praticamente impossível. Eu vou lá Impossível. fazer. Vou lá fazer. É isso não. Vou pôr meu dinheiro lá. Ah, É, a OpenAI, ele fez parte do começo, né? Ele era um é dos assim. sócios. Sim. Eu acho que ele foi o Acho que primeiro ele se investidor arrepende até hoje de ter saído do trade. Ele parece que do trade. do trade. Cara, mas ele revolucionou Ô, o esses Twitter, dias na eu minha vi até opinião uma também. notícia do cara lá do. Eu não sei se é real, mas o Elon Musk ofereceu para comprar a OpenAI. Aí o cara falou que não quer e se ele quisesse ele comprava o X do Elon Musk. Ele comprava o quê do Elon Musk? O Esk, O X. o Esk, o A Esk, Twitter, o Ah, antigo tá. O cara O Twitter. ofereceu antigo pra Twitter, comprar? é. É, Ah, o não cara sei se é tá. verdade. Não, eu Mas. acho que Pode falar, pode essas falar. empresas de tecnologia para inteligência artificial, tipo assim, as que estão se destacando de verdade, eu acho um pouco provável alguém vender, tá ligado? Porque não faz sentido. Eles nem eles mesmos têm ideia do potencial daquilo, sabe? Tipo, aí o cara pensar, mano, eu vou vender isso aqui, eu não sei, não faço nem ideia. O cara não consegue nem mensurar o valor que vale um negócio desse. Ainda mais que esses, Tipo, acho eu que acho um que ano e meio, chega. 2 anos, a ascensão da IA foi tão grande, tanto de dinheiro que eles ganharam em tanto pouco tempo, sabe? E eu acho que chega num ponto que, tipo, o cara tem tanta grana ali, tá ligado? Que ele fala, mano, eu fiz isso aqui, eu vou continuar fazendo, hoje a grana não me importa mais, porque eu já tenho tudo. Porque chega naquele ponto que você ganha tanto dinheiro que, tipo, 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos, mano, não vai mudar essa qualidade de vida, tá ligado? Uhum. Você tá ali pelo game, velho. É. Certeza. Eu acho que pode acontecer de um cara ser ambicioso e investir a sua grana em novos projetos, mas não sair do projeto, entendeu? Ah, nem fudeu. É. Acho pouco provável também. E o Só Steve, se ele for tirado, né? é, Igual o Steve Jobs. É isso que eu ia falar, né? e ele Steve foi Jobs tirado Filmes. e quando voltou, foi ele que revolucionou o mercado de smartphones e Ele veio e internet, lançou o e-mail. iPhone, né? Eu tava vendo o vídeo do lançamento do iPhone esses dias, mano.
É bizarro como hoje é completamente ultrapassado, mas na época foi completamente revolucionário, tá ligado? E é o que começou tudo, né? Foi. É Começou a tudo. ideia que começou tudo. A ideia começou tudo, o lance de você conseguir ouvir música no seu próprio celular, você não ter um teclado físico. E até na apresentação ele zoava, ele colocava os. Como que chamava aquele modelo? Bluebell. Como como que era? Tinha um modelo Blueberry, não, não, é Blackberry. 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 É. Exato, Que inclusive exato. tá na moda de novo, não sei se vocês estão sabendo. Sério? Sério mesmo? Não é A, possível. a geração Z tá meio que revoltada. Não é revoltada, eles estão de saco cheio de celulares com hiperestimulação. Aí eles estão voltando para celulares com. Porque assim, a geração Z não conhece celulares com teclado, tá ligado? Eles já nasceram com celulares touch. E aí o negócio de teclado para eles está sendo uau. E aí são celulares com menos estimulação, entendeu? Menos estimulativos, na verdade. E para eles está sendo natural, por exemplo, sair de casa sem celular. E aí o Cara, BlackBerry tá em alta lá nos Estados Unidos. Cara, que massa, velho. Tipo, porra, o mundo acabando, assim, o que que a gente vai fazer, né, da vida? Vamos Mano, comprar vamos um usar BlackBerry. celular de teclado de novo, né? Daqui a pouco até o Nokia da cobrinha vai voltar em alta. É. mas ó, se você não quer ter uma hiperestimulação, você tem que mudar seu ambiente. Mudou o ambiente deles. Compraram os Né, celulares. total, Não, total. sim, sim, Agora é tem um jogo da ponto. cobrinha, foda-se, né? Mas é loucura. Cara, que doido. Mas eu tava vendo algumas Mas o que marcas, ele zoava do BlackBerry, mano? Desculpa, eu te interrompi, eu fiquei curioso. o teclado, que Ah, o teclado. assim, ele falava que o teclado, momentos você não vai precisar dele, mas ele sempre vai estar ali. No iPhone não, você vai ter o teclado somente quando você precisar. Pode Entendeu? ser, interessante. Porque aí você Bem clica o observado. teclado pá e aquela parte ali agora virou outras coisas. Você consegue dar play na sua música, consegue ler seu melhor a sua biblioteca de PDF e vai indo, entendeu? Mano, isso que é foda, né? Algumas coisas que o cara faz e, tipo, mano, hoje Ó, é que bonitinho. básico. Hoje todo mundo é assim, velho. Tipo, todo celular é assim. Exato. Todo celular é assim. E eu lembro que quando lançou o iPhone, as outras marcas começou a lançar alguns concorrentes que o touch era horrível. Sim, verdade. Nossa! Eu já tive um. Era um Nokia? Eu acho que era um Nokia que ele tinha um Windows Mobile, tá ligado? Sim, Ah, sim. eu já tive também. Que ele abria até o iniciar do cantinho assim. Sim, já tive. Já tive dois ainda na falta de um. Nossa, Nossa, cara. mano, eu passei uma parte da época do Instagram sem poder ver stories, porque lá não tinha, mano. Não atualizava o aplicativo, eu não conseguia ver. Cara, era coisa de louco. Você tinha que fazer umas gambiarra pra ver. Muito ruim, velho. Nossa senhora. Ruinzaço, não tinha suporte nenhum. Aí eu, depois que eu fui pro iPhone, nunca mais troquei, mano. iPhone é o melhor aparelho, assim. É doideira mesmo. A qualidade dos periféricos, assim. Muito bom. Muito bom. Eu nunca tive, mano. Mas eu Eu também não. pretendo ter por causa do trampo, né? Ah, Mas, assim, eu concordo também, pelo que eu vi até hoje, não só em questão de periféricos, mas o sistema dele parece muito bom, muito fluido, muito confiável, sim. integração com os aplicativos, então, se Segurança. tem condição, né? Exato. Eu uso o iPhone desde o 3GS. Nossa, Que ele era redondinho. A bundinha era redondinha. Isso faz quanto tempo? Não faço ideia. Nossa, mano. Cara, eu acho que isso faz uns 10 anos já, faz né? 10 anos. 2012? Por aí, Não, 2011. 2014. 2000, 2000, acho que até Copa, 2011, Copa cara. do Brasil, Copa no Brasil, 2014. Você tava com qual, lembra? Ah, Copa do Mundo no Brasil. aí não lembro, mano. Aí não lembro. Aí você tá sendo bem muito Não, eu específico. tô, eu tô tentando puxar algum link, algum gancho, tá ligado? Não, não lembro. Deixa eu ver quando foi lançado. Lógico que eu não comprei no lançamento, mas dá pra ter uma noção. Deixa eu ver aqui. Quando lançado o iPhone 3GS.
2008, mano. Então, 2011, 2012, por aí. Pode crer, nossa, faz tempo, hein? Faz. Você é usuário há muito tempo, né? Usuário. Lógico que eu não fui trocando conforme eu não fui trocando, né? Eu fui conforme o modelo pra mim já não dava, aí eu pegava um outro um pouquinho melhor. Mas é bom. Eu lembro, você falou que você sempre ia para os Estados Unidos buscar, né? Aí ia, As viagens, ia, as viagens de Natal. eu ia de barco clandestinamente. Você era os coiotes, né? Os Trampava coiotes. lá, fazia um bico, atravessava uma galera, ia lá, comprava iPhone, voltava. Trazia 3 iPhone, um pra mim e 2 pra pagar a viagem. Ai, ai. Ai, cara. E só complementando o assunto, como eu penso que a IA ela é uma extensão da nossa consciência e da consciência coletiva, não somente de quem criou, mas de tudo o que a consciência tem como bagagem, tá ligado? Eu Sim, acredito que numa revolução de IA, o ser humano ele tem a intuição suficiente pra também fazer a revolução humana de novo, tá ligado? Porque eu, pelo que eu estudo e leio, acredito que a gente consegue receber mensagens talvez de um plano mais acima, de um vibracional mais acima, entendeu? Então, acredito que essa anteninha que a gente tem da intuição, que pra mim, intuição nada mais nada menos é pensamentos mais elevados que o nosso, a gente tem a capacidade também de fazer a revolução humana depois e desligar ali a tomadinha da IA, tá ligado? sim. Porque, querendo ou Mano, não, hoje a IA ela é 100% eletricidade e energia, né? Tipo assim, eu não sei como vai ser futuramente, mas hoje a gente é bioquímica, cara. Tipo, a gente come alimento, nosso corpo é completamente apto a filtrar a energia mais sutil do alimento e absorver isso como energia, tá ligado? A gente usa a água como fonte de energia também. Então, essa bioquímica também é importante. E também eu acho que os nossos pensamentos são diferentes pela fonte de energia também, tá ligado? faz sentido. Tem lógica também. É por isso que eu falei pra você aquela questão de que eu acho que você disse que esse plano, que esse planeta tá fadado ao ciclo da roda de Sansara, entendeu? Que é aquela coisa de paz, caos, paz, caos, paz, caos. E é por isso que eu acho que não, entendeu? Que acho que em algum momento a gente vai ter que passar de a um plano superior, alguma coisa assim, e isso vai acontecer. E penso eu que as descobertas recentes, no sentido de levar a raça humana para um outro patamar, vão mostrando isso. Porque, para mim, para a gente voltar a repetir o ciclo, vai ter que acontecer uma catástrofe. Então, poderia ser uma guerra nuclear, poderia ser uma revolução das máquinas, e aí a gente tem que tomar o poder de novo, e aí talvez recomeçar o ciclo de novo, tal, não sei. Mas o que não é impossível, né? Porque existem teorias que dizem que nós, seres humanos, nós estamos aqui há, sei lá, milhões e milhões de anos, e a gente já passou por vários ciclos de evolução, não exatamente como a gente chegou nesse agora, mas, tipo assim, tecnologias que a gente conseguiu desenvolver e aconteceu uma catástrofe, seja ela natural ou não. A gente começou do zero de novo, evoluiu de novo, virou outras tecnologias, não essas agora, não as que passaram, mas outras tecnologias. Aconteceu outra catástrofe e a gente está começando mais um ciclo. Pode ser que seja isso de fato, realmente. Mas é o único cenário que eu vejo que é latente para acontecer uma situação assim. Porque, na minha opinião, caso contrário, a gente tem que passar por alguma coisa maior, entendeu? A gente tem que evoluir para alguma coisa diferente disso. Não sei. Esperamos, né? Esperamos que aconteça alguma coisa assim. Sim. As pirâmides é um caso desse tipo de tecnologia, né, cara? Que pode ser que a gente, tipo assim, talvez não tenha sido alienígena nenhum, entendeu? Talvez a gente tenha desenvolvido alguma coisa muito foda pra época e deu conta. Só que se perdeu no tempo. E até a questão de energia limpa, falam que as pirâmides são um tipo de canalização desse tipo de energia, né? Então Exato. São, talvez são antenas, né? é uma tecnologia que o ser humano hoje não compreende. Uhum, exato. Doideira isso. Ou alguns compreendem e mantêm sigilo. Não querem, né, colocar. É doido. Hoje o mercado em si, a forma de negócio em si, o capitalismo, ele
eles geram coisas ruins pra... Igual, eu tava vendo que o mercado em si, de alimentício, eles fazem propositalmente alimentos que fazem mal ao corpo humano, são cancerígenos, e essa mesma indústria vende remédios para sanar e não curar, mas só remediar as causas dos enfermos, tá ligado? Tipo, que é Ah, é pra mim uma faz todo roda sentido. gigante. Sim, sim, sim. É meio loucura, mas pra mim faz sentido, tem lógica também, né? A gente não tá no jogo do poder pra entender tudo isso, cara, mas a verdade é que monopólios existem, oligopólios existem, pessoas interessadas nisso existem, né? E é uma rede, cara, é loucura. Sabe assim, sabe o que é mais doido? É pensar que tipo, ninguém rompe isso, porque é um negócio que já vem provavelmente de algumas gerações, talvez pelo menos 2 gerações ou 3 gerações, não sei. E pensar que, tipo, cara, ninguém olha pra isso tudo e fala, ah, velho, vai se fuder, tá ligado? Tipo, chega disso. Nossa, mano, deixa o bagulho rolar solto, entendeu? Deixa a sociedade evoluir de boa, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Será que ninguém cai nessa real, velho? Será que todo mundo. O poder é tão. Olha, o desejo de poder é tão grande assim que as pessoas realmente não querem largar o osso, sabe? Tipo, pra quê? Tipo, vai chegar num nível. Imagina, pô, legal, conquistamos o planeta. Tá, e aí depois? Vai fazer o quê com o planeta, entendeu? Que, que, pra que isso tudo, mano? É uma loucura, velho, loucura. Mas esse lance de você falar que os adolescentes eles estão comprando celulares menos estimulativos, eu conheço pessoas mais jovens que não têm Instagram, mano, que não têm rede social. Eu acredito que Interessante. isso possa ser uma evolução. Uma, con- Sim, sim, é possível. uma evolução de consciência, tá ligado? Porque pra isso parar de funcionar, essa roda gigante parar de funcionar, o consumo precisa parar. Se existe Exato, consumo, vai existir demanda. com Se existe certeza. demanda, vai existir produção, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. É isso Então, mesmo. é do mesmo jeito a Ambev mostrar que os números dela caiu porque pessoas estão bebendo menos, Sim, entendeu? Isso sim. significa, Eu acho que lógico, que as pessoas estão conscientes, também estão usando outras coisas. Outras pessoas começam a fumar, outras começam a usar outras coisas, tá ligado? Mas eu, é algo consciente. O ser humano tá aprendendo os malefícios do álcool no sistema e isso influencia, tá ligado? sim, Eu com acho certeza. que existe um grande problema que a máquina se alinha para produzir em conjunto, tá ligado? O Estado produz as leis e as regras e a empresa vem e fatura em cima disso. Por mais que a gente fale às vezes de taxas, impostos, por exemplo, vamos parar e pensar rapidinho. Vocês acham que é justo ter propaganda de bebida alcoólica sendo propagada livremente por aí, somente com uma advertência de beba com moderação? Não. Mano, você vai assistir um jogo de esporte que eu tô assistindo no Mundial de Clubes, cara, o comercial é uma bet atrás da outra, uma casa de aposta atrás da outra. E a questão da alimentação é a mesma coisa. E isso começa a ser entrado na estrutura, você percebe que isso está casado com a alienação da população, a falta de informação e a falta de estímulo ao pensamento, tá ligado? E a galera precisa entender que no cerne de tudo é sobre o ser humano, parar de achar que é o capitalismo, que é o comunismo. Mano, é a gente que não pensa direito. Não é. A galera acha, chega no. Porque assim, chegando no fundo, é isso. Sim. É a gente, tá ligado? Sim. E existe essa máquina, que essa máquina vai existir em qual sistema for. Ela só tira proveito disso. Ela só tira proveito, vai ser nesse sistema no outro, e se você criar um outro, vai ser o outro também, porque é o ser humano que está por trás. Ele vai achar uma brecha para usar aquilo a favor dele. Exato. É aquilo, se você pegar o que tem em comum em todos os regimes totalitários, em todos os sistemas que sangram o povo, que sugam o povo, o que tem em comum em todos eles é um ser humano por trás. Todos. Né? Isso é verdade. A diferença, para mim, de verdade, a diferença da democracia que a gente vive é que a gente mascara muita coisa, acha que tem Poder de escolha. poder de escolha de alguma coisa,
Óbvio, né, que a gente ainda goza de algumas liberdades, apesar de estar acontecendo coisas bem conflituosas que demandam uma atenção nossa, tá ligado? Para isso não sair do controle. Mas no final das contas, velho, a máquina funciona dessa maneira, tá ligado? Não tem tributo e taxação, por exemplo. Não é sobre o país melhor, tá ligado? Só sobre pagar as contas deles, os luxos deles, tá ligado? É Exato. sempre para sustentar isso. Então, quem que vai entrar nesse esquema? São grandes empresas. O que que elas querem fazer? Elas querem vender para lucrar também. Então, essa máquina se retroalimenta ali, trabalhando em conjunto, eles dominam tudo e fica assim, tá ligado? Uma minoria, no final das contas, é que consegue esse acesso. E tem muitas pessoas que muitas vezes são instruídas, mas são muito alienadas, velho. Sim. Ideologicamente, tipo, a pessoa não sabe separar o sentimento do raciocínio lógico, tá ligado? Infelizmente, principalmente quando a gente fala em política, cara. Isso é extremamente maléfico. Sim, E impede que a gente possa chegar num consenso e numa sociedade mais equilibrada, tá ligado? isso é verdade. Aí entra o automático, né? As pessoas não ligam a consciência junto com o presente e vê como que ele coloca as coisas na balança pra entender um pouco melhor. Só vivem. Ah, mano, a pessoa ela já vive como um robô para trabalhar na maioria dos trabalhos que tem por aí. Ela chega em casa cansada. Ela quer distrair a cabeça, fugir daquela rotina e com o que ela foi acostumada a ter, que é, sei lá, assistir televisão, hoje em dia é YouTube, é rede social, Beth? Bet, tomar jogos alguma coisa, fumar alguma coisa. e tudo envolvendo dopamina, né, cara? E nós também somos assim, tá ligado? Nós Sim, também somos vítimas dessa cultura, mas vítimas no sentido de ter sofrido danos, mas não no sentido de ficar parado se vitimizando, só apenas um dado de coisas que nos afetaram, sim. mas que a partir daí tem que lidar com isso, não tem desculpa, é a vida. Eu acho importante você se tocar que você tá nessa alienação e partir pra frente e dar uma mudada. Tem gente que demora muito tempo pra se tocar, entendeu? Assim, Eu acho mas que às vezes o que afeta muito é a questão de, velho, você ter um nível de humildade, tá ligado? Pra entender que você não sabe tudo e que não existe verdade absoluta, velho. Sim, E principalmente, respeito a qualquer opinião. Você não tem nenhuma. Deus não desceu e falou, "Ô, você é o dono da verdade aqui, ó, você falou, tá falado." Não, velho. e eu tava até pensando sobre isso ontem, analisando assim minha vida. É até chato você conversar com uma pessoa que é dona 100% da razão, tá ligado? Porque parece que o papo não desenvolve, fica um monólogo ali. Porque, Mano, eu não. Desculpa, só parênteses. Eu não dou conta, velho. é, Às vezes que eu preciso conversar, eu só fico dando papo ali, só pra. Nutrir, porque, mano, não dá, velho. É desconfortável. é, isso é verdade. é. Então vamos Fechou? Não deixe finalizar de com o se quê? Como inscrever. que é? Antes de tudo, não deixe de se Essa é. inscrever no canal. Isso, Curtam, comentem, compartilhem. por favor. E Essa é apenas a nossa opinião. Essa é apenas a nossa opinião. questione. Questione-se. Questões. Tamo junto, velho. Boa. Tamo Um junto, abraço. galera. Legal. Abraço. Valeu.